Então chegou a hora dos fundos imobiliários. Esse é o momento. Quer saber mais sobre esse tipo de investimento? Fica comigo por 10 minutinhos que eu vou te explicar o que tu precisa saber. Meu nome é Giovanni Pasquale, falando direto aqui da Efesto Investimentos. E os fundos imobiliários vêm ganhando o coração aí dos investidores já tem algum tempo, né? Principalmente para quem gosta de ver receita recorrente caindo na conta, né? Não são ativos que estressam tanto, que tem grandes movimentações como as ações, mas eles estão obrigados a distribuir 95% da sua renda, da sua receita, direto de volta para o seu acionista, vamos dizer assim. Então, todo mês cai dinheiro do teu fundo imobiliário na tua carteira. E isso chama muita atenção, porque é uma maneira do investidor estar sempre ali com fluxo na sua conta. Está sempre pingando dinheiro, que tu pode, inclusive, fazer aquela bola de neve do bem, né? Pô, se tu recebe ali R$10 de dividendo e cada cota custa R$10, tu comprar o suficiente para todo mês cair 10 pila na conta, todo mês tu compra uma cota nova, tu aumenta o número de cotas conforme o tempo passa, e isso vira uma corrente positiva. Lá na frente pode, inclusive, virar uma fonte de renda, né? Que as pessoas normalmente comparam aí, né? Um aluguel de um imóvel, às vezes te rende aí 0,5 ao mês e ainda tem que descontar imposto de renda. Tem muito FII pagando 1%, 1,1%, 1,2% ao mês de renda mensal, de dividend yield, né? Como a gente chama. Óbvio que só isso não é critério para tu tomar uma decisão, mas é um indicativo daquilo que tu pode querer fazer. Às vezes muito mais acessível. Poxa, tu vai comprar um imóvel para alugar? Quanto dinheiro tu tem que ter para fazer isso? Obviamente que para o investidor iniciante não é nenhuma opção. Às vezes os FIIs é algo que a partir de R$9 tu tem opções já para comprar e podem já te ajudar a começar uma corrente do bem aí na tua conta. Todos os meses tem um pouquinho caindo. Sabe-se historicamente que os fundos imobiliários, assim como o mercado imobiliário, é avesso a juro. Juro alto é menos gente querendo comprar imóvel porque o financiamento fica mais caro, menos demanda, menos construtoras construindo, até porque para elas se financiarem, construção civil é algo extremamente caro e muitas construtoras se financiam, tomam crédito para poder subir um prédio até começar a vender apartamento. Então, além de ficar mais caro para a pessoa comprar, fica mais caro para a construtora construir. Então, logo, um juro alto coloca um balde de água fria nesse tipo de mercado. Da mesma maneira, aluguéis com uma inflação disparando são corrigidos por mais. Todo esse mercado imobiliário sofre com juro alto e inflação alta. Quando a gente tem o efeito inverso, inflação caindo e taxa de juros finalmente no horizonte de começar a cair, Selic deve ter cortes aí no primeiro semestre do ano que vem, de 2026. Esse é o ponto de inflexão desse tipo de produto, que é aí que eles devem começar a ter uma valorização das cotas. Por quê? Primeiro ponto é por simplesmente movimento de manada. Todo mundo tem esse gatilho que o juro começa a cair, fundo imobiliário se valoriza. Todo mundo vai começar a comprar só pelo movimento das manadas. Comprar porque todo influenciador está falando sobre isso e vai acabar acontecendo. Outro ponto, né, gente? Os aluguéis começam a reduzir vacância, começam a conseguir repassar mais, a economia começa a girar melhor, vacância financeira diminui, vacância física diminui, começa a entrar mais receita. E também os próprios fundos imobiliários começam a comprar outros imóveis vão sendo construídos. Isso aquece todo o sistema. Então, além do dividendo que tu já recebe, o preço das cotas tem chance de se valorizar. Gente, há uns 4 anos atrás, quem já estava no mercado de fundos imobiliários via o preço sobre valor patrimonial, PVP, que é algo muito avaliado nesse tipo de produto. A gente via ativos sendo negociados a 1,5 vezes o seu valor patrimonial. O que isso quer dizer? Que tu está pagando 50% a mais do que vale todo o valor de patrimônio daquele fundo. Porque o fundo imobiliário é patrimônio. Um fundo de logística, ele vale o quê? Vale a quantidade de galpões logísticos que ele tem ali dentro, que ele é dono. Então tu estava pagando 50% a mais do que aqueles galpões todos valem. Questão de aumento de demanda também entra nessa conta, né, gente? Quanto mais demanda vai tendo, mais se valorizam esses ativos. Só que como hoje a taxa de juros está pressionando tudo para baixo, não está nem entrando muito isso na conta. Isso vai começar a aparecer agora com a taxa de juros caindo. Setor de logística cada vez mais aquecido, setor de shoppings cada vez mais aquecido. Com isso, gente, como eu comentei, 4 anos atrás, 1,5, 1,6 vezes valor patrimonial e todo mundo comprando. Agora a gente ainda vê fundos a 0,8, 0,9 do valor patrimonial. Muitos já estão ali no 1. Vale o seu valor patrimonial.
há 1, 2 anos atrás, a gente via coisas na casa de 0,5, 0,6 do valor patrimonial. Estava muito descontado. Então, sim, se a gente pegar aqui, por exemplo, o nosso IFIX, no gráfico anual, a gente pode ver que ele subiu já 15% ao longo desse ano. Não é tanto quanto a nossa bolsa, mas vocês podem ver que de um traçado ali de janeiro para agora, ele deu uma bela domesticada já. O IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então, tu poderia ter pago mais barato, né? Mas ainda está num bom ponto de inflexão, porque tem toda essa questão da queda de juros acontecendo. É uma chance de tu entrar num ativo que paga dividendo todo mês e que tu ainda pode ter uma valorização do valor da cota, que é o melhor dos mundos. Poxa, se tu está em um valor patrimonial de 1, PVP de 1, e for ir até 1.2, 1.3, pô, tá falando de 30% de valorização naquilo que tu comprou. Aí, lá na frente, vai ser uma outra decisão de começar a ter que vender um pouco desses ativos quando eles subirem demais. Se vocês pegarem, por exemplo, alguns fundos imobiliários um pouquinho mais voláteis, vocês vão ter, por exemplo, o HTMX11, que é um fundo de hotéis, que lá na época aí de crise maior, chegou na casa dos R$70 por cota, mas também em 2024 já esteve R$180 por cota. Agora ele está na casa dos 140. Tu vê que tem sim fundos que oscilam mais do que outros, né? Aí vai muito do tipo de estratégia que tu quer se posicionar. E fundo imobiliário, gente, não é só olhar o valor patrimonial do fundo. Tu tem que entender a estratégia e o momento de mercado que está por trás. Shopping, logística, quarto de hotel. Tem fundo de papel que é de dívida, que é CRI. Esses são os mais arriscados se tu é iniciante. Deixa isso para depois. Por isso que é interessante tu ter sempre a visão geral do mercado onde tu está entrando. Nós estamos num momento de assimetria interessante, sim, mas isso não invalida o estudo para tu selecionar bons ativos. Lembrando que fundo imobiliário são ativos menos líquidos, eles negociam com menos volume no dia, então quando tu quiser fazer uma saída, pode ser que tu tenha que vender abaixo do preço que tu gostaria. Então também nas tuas buscas, filtre por fundos imobiliários mais líquidos, que negociam mais no dia, para tu não ser prejudicado na hora que tu quiser vender. Então, mais um alerta aí para vocês nesse grande mercado de fundos. Se quiserem que eu grave um vídeo mais técnico explicando esses tipos de nuance, deixa aqui embaixo nos comentários. Outras dúvidas também, e já aproveita e se inscreve no canal, deixa o teu gostei, isso ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima!